7 years old. Segunda, 22 de fevereiro. Verso para memorizar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, 1. O servo anônimo. Ouça Isaías 42, 1 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Pergunta 3. Quais eram a função e o caráter do servo anônimo de Deus, a quem ele havia escolhido e em quem tinha colocado seu espírito? Escolha a melhor resposta ou combinação de respostas. Primeiro, ele promulgaria justiça para as nações. Segundo, realizaria seus objetivos de modo silencioso e suave, mas bem-sucedido. Terceiro, seria um mestre. Quarto, serviria como uma aliança entre Deus e o povo. Quinto, concederia luz e esperança ao curar a cegueira e libertar os cativos. Sexto, todos os 5 itens mencionados. Ouça Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar,
de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Pergunta 4. Como a função e o caráter desse servo se comparam aos do rebento de Jessé, sobre o qual repousava também o Espírito do Senhor? Assim como em Isaías 42, o governante da linhagem de Davi, mencionado em Isaías 11, agiria em harmonia com o Senhor, promulgando justiça e libertação aos oprimidos, além de sabedoria e conhecimento de Deus. Esse rebento e raiz de Jessé é o Messias, o Filho divino que também traria a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, mediante o juízo e a justiça. O servo em Isaías 42 é, evidentemente, o Messias. Ouça Isaías 42, 1-7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Mateus 12, 15-21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Pergunta 5. Como o Novo Testamento identifica o servo de Isaías que promulga a justiça? Mateus 12 cita Isaías 42 e aplica-o ao silencioso ministério de cura de Jesus, o Filho de Deus, em quem sua alma se compraz, cujo ministério restabelece a aliança de Deus com o povo. Jesus e seus discípulos obtiveram justiça para o povo ao libertá-lo do sofrimento, da ignorância de Deus e da escravidão dos demônios
causados pela opressão satânica. Em seguida, Jesus morreu para confirmar a nova aliança e obter justiça para o mundo ao expulsar Satanás, o estrangeiro que usurpara a posição de príncipe deste mundo. Ouça Isaías 42, 1-4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Conforme essa descrição de Cristo, reflita sobre Jesus. Quais características de seu ministério cumpriram essa profecia? Como devemos ministrar aos outros?